Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Conte Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos conversar sobre como a análise quantitativa pode melhorar o seu trading, seja você um trader que opera de forma sistemática ou mesmo você que opera de forma subjetiva. A análise quantitativa pode te ajudar também. Alguns anos atrás, um dos primeiros vídeos que eu trouxe aqui para o canal, eu falei sobre como a análise quantitativa poderia ajudar no trading. Eu dei o exemplo de figuras gráficas e trouxe algumas estatísticas, mostrei onde encontrar estatísticas, esse tipo de coisa. Hoje eu vou ampliar esse assunto, vou falar de outras formas onde a análise quantitativa também pode te ajudar. Bom, a primeira coisa é entender o que é análise quantitativa. Quantitativa é aquela análise baseada em estatística. Então, quando a gente fala sobre análise quantitativa no trading, a gente está falando de uma análise baseada em estatística, tá? Bom, como que isso pode ajudar? O trader sistemático, ele já usa análise quantitativa, né, pelo menos deveria usar, né, análise quantitativa de forma sistemática ali dentro do sistema dele, né? Ele desenvolve uma estratégia sistemática, ele testa essa estratégia, não faz nenhum sentido alguém que desenvolveu uma estratégia sistemática não testar essa estratégia antes, tá? Isso é uma coisa assim que não faz o menor sentido. Existem ferramentas para isso, existem várias formas de se fazer isso. Ele testa e levanta todos os dados ali daquela estratégia para saber se aquela estratégia funciona ou não naquele ativo, naquele tempo gráfico, daquele jeito que ele configurou. Tá? Agora, o trader subjetivo, né, aquele trader discricionário, ele também pode fazer o uso da análise quantitativa para melhorar os seus resultados. Tá? Dessa forma, ele vai operar de uma forma semi-objetiva. Ele pode não ser 100% sistemático, mas ele vai deixar de ser 100% subjetivo também, vai ser semi-objetivo. Tá? Como que funciona essa operação? A primeira coisa, isso é muito importante, a primeira coisa que o trader subjetivo, né, ele precisa ter é um diário de trades. Tá? Então ele vai ter um caderninho ou um arquivo ali no computador onde ele vai registrar todas as operações que ele fez. Ele pode fazer isso sem envolver dinheiro de verdade, tá? Fazendo o paper trading, tá? Em forma de simulador. Inclusive é o que eu recomendo. Tá? Você só deve ir para a conta real depois que você já aprovou as suas habilidades, depois que você sabe que você é consistente, tá? Antes disso você não vai para a conta real, você faz o paper trade, você usa um simulador, tá? Você trabalha dessa forma, sem colocar dinheiro, tá? Ou pode ser aquele trader que ele já opera e já tem algum resultado e ele quer melhorar o resultado. Tá? De qualquer forma, seja o trade real ou fictício, ele precisa anotar todos os dias todos os trades que ele fez. Então ele anota a data, a hora, o ponto de entrada, o ponto de saída, seja o stop ou seja um alvo, tá? Deixa um campo também para alguma observação de por que ele entrou ali, por que ele saiu ali. Enfim, ele precisa desse diário de trading. Isso vai gerar sua base de dados. Tá? Isso vai gerar um histórico. Depois de um determinado número ali de operações, provavelmente depois de alguns meses, ele já vai ter uma boa base de dados onde ele pode trabalhar e começar a desenvolver as estatísticas em cima daquilo ali. Tá? Onde que ele pode trabalhar? Vamos separar aqui alguns grupos, tá? Algumas regiões que podem ser otimizadas aplicando a análise quantitativa. A primeira deles a primeira região, o primeiro grupo é o sinal de entrada. Então, o que ele faz? Ele vai separar todos os trades pelo tipo de sinal de entrada. Ah, foi um rompimento, foi um padrão gráfico, foi um padrão de candle que ele entrou. Enfim, ele vai classificar qual foi o tipo de entrada e vai separar os tipos de entrada. E então ele levanta estatísticas em cima de cada um dessas entradas. Vamos supor, por exemplo, que uma das entradas seja sei lá, um rompimento. Tá? Então ele vai separar todas as entradas que foram de rompimento e vai calcular quantos por cento que ele acertou dessas entradas. Tá? Aí ele tem uma outra entrada lá que é um padrão de candle, um engolfo, tá? Seja engolfo de alto ou engolfo de baixo. Então ele vai separar também engolfos em outro grupo. Tá? Vamos supor que esses dois grupos ele vai comparar. Tá? O primeiro grupo, que é o rompimento, ele teve uma taxa de acerto de, vamos supor, 60%. Mas no engolfo, ele teve uma taxa de acerto de 40%. Para simplificar, vamos considerar um payoff de 1 para 1. A gente poderia complicar isso, calcular a expectativa matemática, mas a ideia aqui é só pegar o conceito básico e depois vocês extrapolam para as outras métricas.
Bom, então se no rompimento ele tem uma taxa de acerto de 60% e no engolfo ele tem de 40%, talvez não valha a pena operar o engolfo. Ele inclusive pode fazer uma curva de capital usando apenas os dados dos trades que entraram com o engolfo. Entende? E formando essa curva, ele vai ter uma visão mais detalhada daquelas operações. Pode ser que, no final das contas, depois de 30 operações lá de engolfo, aquilo ali fechou no negativo. Então não vale a pena o trader continuar operando em golfo, porque aquelas entradas de engolfo não está dando lucro para ele. Então ele mantém apenas rompimento. Só, eu estou dando exemplo de 2 tipos de entrada, mas pode ser que o trader entre em 6 tipos de entrada diferentes, 10 tipos, não sei, tá? Ele separa pelos tipos de entrada e avalia cada uma separadamente, para saber quais são os tipos de entrada que dão mais lucro, que ele mais acerta, e elimina aquelas entradas que não está tendo um bom resultado. Com isso, ele vai melhorar a performance dele, operando de forma semi-objetiva. Embora a entrada ali pode ser discricionária, né, ele está fazendo uma análise quantitativa, está levantando uma estatística do histórico dele e, baseado nessa estatística, melhorando seus resultados. Um outro ponto que ele pode melhorar é o final do trade, que é o sinal de saída. Pode ser que ele saiu porque o movimento se esgotou, ele sentiu que o movimento estava fraco. Pode ser que ele saiu por causa de um determinado stop. Pode ser que ele saiu porque ou o preço não estava se movendo, ou alcançou um determinado alvo. Então ele também pode fazer essa mesma análise com o sinal de saída. Então ele vai agrupar os sinais de saída, tá, por tipo, e vai levantar ali uma estatística, taxa de acerto, por exemplo, ou lucro total, lucro médio, total não, o total não costuma ser muito bom não, mas o lucro médio por operação é outra estatística legal para levantar. Quando ele sai em um determinado alvo, tá? Vamos supor que ele trabalha com alvo percentual e ele trabalha com alvo de 1% ali naquela operação de day trade, alguma coisa assim, tá? Mas ele também trabalha com alvo projetando o candle. Ele pega o candle de entrada e projeta um candle para cima, tá? No primeiro, ele conseguiu um lucro médio ali, não sei, de R$ 100. No segundo alvo, ele conseguiu um lucro médio de 150. Poxa, então vale mais a pena usar o segundo tipo de alvo, né? Porque o primeiro resultado foi inferior. Ou ele pode usar a taxa de acerto, ele pode usar outras métricas. Enfim, ele consegue avaliar de forma mais objetiva qual é o tipo de operação que ele opera melhor, mesmo que a operação dele seja discricionária. Fazendo esse tipo de análise, aplicando estatística em cima do seu histórico, ele consegue ter um resultado melhor. Aqui cabe um ponto de atenção importante, que você precisa ter um bom histórico de dados para fazer esse tipo de análise. Quando você separar em grupos, seja por tipo de entrada, seja por tipo de saída, o grupo ele não pode ter menos do que 30 operações. 30 é o mínimo. O ideal é que tenha mais de 100, mas 30 é o mínimo, tá? Menos do que isso não considere, para ter alguma relevância, alguma significância estatística aqueles dados que você está obtendo, que você está calculando ali. Tá? Então não dá para tirar essa estatística com base em 10 trades. Ah, eu fiz 10 trades, quero calcular isso. Não, é muito pouco, tem que operar mais, tá? O ideal é no mínimo 30 trades por cada um desses grupos. Quando você separa, cada grupo tem que ter pelo menos 30. Se um grupo tiver menos de 30, aquele dado ali você desconsidera. Considera apenas os grupos que têm mais de 30 operações, ok? Além de entrada e saída, você pode fazer um levantamento também do ativo que você está negociando. Às vezes o cara negocia ações, então ele tem ali meia dúzia de ações, ele pega as meia dúzia das ações mais líquidas para operar, negocia índice, negocia dólar, negocia milho, negocia vários ativos aí na bolsa. Então, o que que ele faz? Ele separa os resultados por ativo e levanta também as estatísticas, taxa de acerto, pode pegar um payoff, uma expectativa matemática, um lucro médio, pode fazer um gráfico e gerar um fator de recuperação, enfim, dá para fazer muita coisa. Mas ele faz isso separando os ativos, para ele conseguir analisar de forma separada o desempenho dele em cada um dos ativos. Pode ser que o cara é muito bom para operar um ativo, mas tem um outro ativo que ele só toma prejuízo. Então não vale a pena também ele continuar operando aquele ativo. Então aquele ativo ele volta para a conta demo até que ele fique bom, fique consistente naquele ativo para aí voltar para a conta real. Tá? E aquele ativo que ele opera melhor, que ele consegue os melhores resultados, ele pode aumentar a mão, por exemplo. Tá? É uma forma de lidar com isso. Além do ativo, uma quarta forma
de se analisar os resultados é separando por tempo gráfico ou por time frame. Muitas vezes o trader opera múltiplos time frames. Ele tem operações para o diário, ele tem operações para o gráfico de 60 minutos, ele gosta de fazer day trade, tem operações ali para o gráfico de 5 minutos também, tá? E normalmente ele junta isso tudo e vê o resultado total. É importante ele separar isso. Qual é o resultado que eu tenho no gráfico diário? E aí ele separa somente o do diário. Qual é o resultado que eu tenho em 60 minutos, em 30 minutos, 10, 5, seja o tempo que for. Tá? No semanal também, eu gosto de operações longas. Separa. Separa e levanta a estatística de cada um deles de forma separada e compara. Porque isso aí vai te dar muitos insights de quais são os tempos gráficos onde as suas estratégias têm performado bem. E aí você para de operar aquilo que está funcionando mal, aquilo que não está performando bem, tá? E aumenta a mão naquele time frame que está funcionando, que está lucrando, tá? O objetivo é tirar dinheiro daquilo que não está funcionando e colocar dinheiro onde está funcionando. Já falamos dos sinais de entrada, saída, do ativo e do tempo gráfico. Existe uma quinta área também onde você pode fazer essa análise. A quinta área é sobre o período de negociação. O mercado, né, principalmente para quem opera aí no day trade, ele é diferente ao longo do dia. Então, algum tipo de entrada que o trader ele usa de manhã pode funcionar muito bem de manhã, mas à tarde pode ser uma miséria, pode ser que só toma stop ali à tarde. E muitas vezes ele não percebe isso, que tem horários específicos onde aquela estratégia é boa, onde aquela estratégia funciona. Então, o que que ele pode fazer? Ele faz o levantamento, né, de todos os trades ali e separa por horário. Tá? Pode separar, por exemplo, a separação mais simples seria cortar ali no meio do dia, tá? E separar período da manhã e período da tarde. Essa é a separação mais simples que tem. E olhar quais são as estratégias que funcionam melhor de manhã ou melhor à tarde e operar somente nesses horários. Existe uma outra divisão mais detalhada que seria dividir em horas. Então, separa ali de 9 às 10, 10 às 11, 11 às 12, até o fechamento do pregão. E levantar a estatística ali da rentabilidade, né, das estratégias em cada período, em cada hora dessa, para saber quais são os melhores horários para operar determinada estratégia. Eu já vi histórico de vários traders que operavam de forma subjetiva, traders inclusive que eram perdedores na bolsa, que não tinham um bom histórico, que não tinham um bom resultado, que quando começaram a aplicar essa análise, né, quando começaram a aplicar estatística no seu próprio histórico, melhoraram consideravelmente o resultado. Muitos saíram do campo perdedor e foram para o campo vencedor apenas aplicando essa estatística em cima do seu próprio histórico, porque dessa forma ele consegue enxergar claramente qual é o tipo de sinal que ele consegue operar, em qual tipo de gráfico, em qual tipo de ativo, tá? Quais são os melhores sinais de entrada, sinais de saída, então isso aí vai filtrando, vai otimizando e faz esse trader que era 100% subjetivo, né, discricionário, faz ele se tornar ali um meio termo. Ele não se torna um trader sistemático, mas fica ali operando de forma semi-objetiva, que também é uma forma de se operar a bolsa, para vocês verem o quão versátil que a análise quantitativa é e como que ela pode ajudar todo mundo. E se você não sabe quais são as métricas ideais para calcular, quais são as melhores métricas, né, como fazer esse tipo de análise, eu vou deixar aqui um link de um vídeo onde eu expliquei as principais métricas que são utilizadas no backtest. Então dá uma olhadinha lá que você vai ter ideias do que analisar nesse tipo de análise, seja uma taxa de acerto, seja um payoff, uma expectativa matemática. Bom, espero que gostem e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, até mais.